Olá, tudo bom? Bom dia! Vamos continuar o estudo da lição hoje, quinta-feira, dia 2 de outubro. Condenado por se identificar. É o título de hoje. E a pergunta A diz assim: não encontrando evidências conclusivas para condenar Jesus, que pergunta Caifás fez ao Salvador? A resposta está em Mateus 26:63, que é: Jesus, porém, guardava silêncio. E, incitando o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Essa foi a pergunta conclusiva. E a pergunta B diz assim: qual foi a resposta de Cristo a Caifás? E como essa resposta foi usada como suposta evidência contra ele? Mateus 26, verso 64 ao verso 66. Diz assim: disse Jesus: tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, e vindo sobre a nuvem do céu. Então o sumo sacerdote rasgou sua veste, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo, disseram: é réu de morte. Por fim, Caifás, erguendo a mão direita ao céu, dirigiu-se a Jesus sob a forma de um juramento solene. Conjuro-te, peço, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo. Bom, está respondido, mas eu quero ler o texto de O Desejado de Todas as Nações. O que diz aqui? Diz assim: olha, Cristo não poderia permanecer em silêncio diante desse apelo. Há tempo de estar calado e há tempo de falar. Ele não havia dito nada até ser diretamente questionado. Sabia que ao responder agora, garantiria sua própria condenação à morte. Mas o apelo havia sido feito pela mais alta autoridade reconhecida da nação. E em nome do Altíssimo, Cristo não deixaria de demonstrar o devido respeito pela lei. Mais do que isso, sua própria relação com o Pai estava sendo questionada. Ele precisava afirmar com clareza seu caráter e missão. Jesus tinha dito a seus discípulos: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Agora, por seu próprio exemplo, respeita essa lição. Jesus estava calado, mas naquele momento era a hora dele falar. E ele respondeu, sabendo que seria condenado por aquela resposta. Mas ele segue o exemplo do que ele tinha dito para seus discípulos fazerem. Todos os ouvidos se inclinaram para ouvir, e todos os olhos estavam fixos em seu rosto quando respondeu: tu o disseste. Uma luz celestial parecia iluminar seu semblante pálido, quando acrescentou: digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Amém? Que Deus nos abençoe e que nós possamos, mesmo que sob a possibilidade de condenação, de prisão ou de morte, nós possamos, como Jesus, confessar que Jesus Cristo é o nosso Salvador e o seu Pai, o Deus do céu, é o Deus verdadeiro, o único e soberano Deus que criou todas as coisas. Amém? Que Deus nos abençoe, que nos dê um abençoado dia, que nos livre do mal e da tentação, e que nós possamos nos lembrar que durante o dia nós devemos levar nosso pensamento a Cristo, pedindo sua proteção, forças e sabedoria. Amém? Guardo vocês amanhã, no nosso próximo encontro.